O Fed vai cortar a taxa de juros americana já essa semana. O que ninguém te conta sobre isso? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Diego Rios e nesse vídeo a gente vai tratar sobre o que a gente pôde apurar historicamente dos efeitos do corte da taxa de juros nos mercados voláteis. Talvez não seja um motivo para uma animação tão rápida assim. Vem comigo que eu vou te mostrar por quê. Eu quero começar tratando com vocês do SPX, que é o gráfico do S&P 500, o S&P 500, né? Se você quiser falar em americano. E esse gráfico é um índice que congrega as 500 maiores empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos. O estudo que eu fiz, ele parte dos cortes da taxa de juros americana ocorrido desde 1990 e quais foram os efeitos que nós pudemos perceber nisso. Realmente, o corte na taxa de juros significa maior liquidez nos mercados. Só que essa liquidez ela não acontece de imediato. Aqui, quando nós tivemos a recessão no início dos anos 90, mais precisamente no dia 4 de dezembro de 1990, nós tivemos um corte na taxa de juros de 0,25 pontos, 25 base points. Só que desde o fechamento dos mercados, no dia em que ocorreu o corte na taxa, até a mínima do bear market daquele período, nós tivemos uma queda nos mercados, uma queda de 5%. Isso, há 34 anos, representou uma queda modesta, mas o que veio a seguir foi uma alta realmente expressiva. Houve uma injeção de liquidez enorme e desde então a gente viu o mercado americano ter um boom gigantesco. Até o bear market seguinte, uma valorização de quase 3 vezes, 285%. Em 1998, nós tivemos uma outra crise, foi a crise econômica asiática e a crise do Long Term Capital Management, LTCM. E no dia 29 de setembro de 98, nós tivemos o início dos cortes da taxa de juros. Tá? Aqui eu coloquei só o início, foram sucessivos cortes, tá? Tanto em 90 quanto em 98. E no fechamento do dia 29 de setembro, até o fundo do bear market daquele período, que durou pouquíssimo tempo também, foi uma queda de pouco mais de 11%, quase 12%. Depois disso, nós tivemos a crise .com, estou chegando lá, aqui, a crise das .com e a recessão que houve após o ataque do dia 11 de setembro. No dia 3 de janeiro de 2001, nós tivemos o primeiro corte de uma sequência de cortes que durou de 2001 até 2003. Foi um período de crise que durou bastante tempo. E desde o fechamento do mercado do dia 3 de janeiro até o fundo do bear market daquele período, nós vimos uma queda de quase 43% dos mercados. Vocês perceberam que o tempo foi passando e os períodos de queda eles foram ficando maiores e a intensidade da queda também foi ficando maior? Isso aqui se deve ao aumento da alavancagem das pessoas no mercado. E hoje o mercado está mais alavancado do que nunca. A crise seguinte foi a crise do subprime, que ela começou em setembro de 2007, mas ela estourou mesmo em 2008. Foi inclusive a crise que levou ao salvamento de muitos bancos, ao bailout de muitos bancos, que motivou Satoshi Nakamoto a criar uma moeda digital, que hoje nós conhecemos como Bitcoin. Os cortes naquela época começaram no dia 18 de setembro de 2007, teve um corte de 0,5%, de 5,5% caiu para 4,75%. Você veja que em patamares altos, Os governos se valem da taxa de juros para induzir ou retrair o crescimento. É um mercado totalmente manipulado. E no fechamento do mercado daquele dia, até o fundo do bear market, foi uma queda
de mais de 56%. Desde o início do corte da taxa de juros, foram 366 dias de queda. Tá, pessoal? Mas não para por aí. Veja que, de fato, o mercado reagiu, nós tivemos um bull market sensacional, só que em algum momento nós nos deparamos com o Corona Crash. No dia 31 de julho de 2019, uma nova série de corte de taxa de juros se iniciou. E do fechamento do pregão daquele dia até o fundo do bear market foi uma queda de pouco mais de 26%. Foram 162 dias. Claro que teve uma apreciação. Aqui nós tivemos uma queda mais modesta, né? 5%. Depois nós tivemos uma apreciação de pouco mais de 15%, mas no geral nós vimos uma queda de mais de 26%. O que eu quero dizer para vocês é que o corte na taxa de juros, que significa de fato incremento de liquidez, é dinheiro jorrando, mas o efeito antes do bull market é de uma queda dos mercados. Isso explica também por que eu estou em parte líquido, porque eu quero aproveitar uma retração do mercado. Só que isso aqui, pessoal, aconteceu no SP500. Vamos dar uma olhada o que significaram esses cortes. Vamos ver o efeito disso no total do mercado de criptomoedas. Vejam aqui que foram... Aqui eu estou no gráfico mensal, tá, pessoal? Então foram 8 meses de queda após o início do corte da taxa de juros. Claro que houve oscilações de preço. Ele subiu, desceu nesse período, mas entre o fechamento do mercado daquela época e a mínima do bear market foram 8 meses e uma queda de 60% do total do mercado de criptomoedas. Tá, eu estou falando do início de 2019, tá? Aqui. Antes a gente fica com dados um pouco mais incipientes, né? Porque, como eu disse, o Bitcoin começou mesmo em 2009, então geraria algumas distorções a gente enxergar o mercado naquela época. Mas é certo que ele está inserido num mercado volátil e, naturalmente, ele vai seguir a mesma sorte, porque a lógica é, por ser um mercado de risco, em períodos de crise, as pessoas tendem a tirar seu dinheiro de mercados de risco e vão aportar em títulos do Tesouro ou em renda fixa. Ou ainda vão comprar dólar, vão ficar líquidos, ou comprar ouro, prata, platina, etc. Então, o que a gente pode ver é que, de fato, não acontece uma injeção automática de liquidez quando os cortes se iniciam. Inclusive, aqui a gente teve 2 cortes emergenciais, vou colocar aqui no gráfico diário para vocês verem. No final do Corona Crash, a gente teve 2 cortes emergenciais consecutivos, justamente porque houve um crash gigante. A gente está falando de mais de 50% num período de um mês, né? Então, isso se replicou também, claro, no Total 2. Aqui a gente pôde ver uma queda de mais de 59%. No Total 3, mais de 57%. No Bitcoin, uma queda de quase 61%. Vocês vejam, claro, que com altos e baixos, né? Mas, principalmente aqui no final, entre a máxima dessa pernada e o fundo, foi 57% no espaço de um mês, aproximadamente. Então, o alerta que eu quero trazer para vocês é, de fato, a gente está prestes a presenciar o início do bull market, mas isso pode durar ainda alguns dias, talvez semanas, talvez meses. E é natural que a gente espere uma retração do mercado antes da gente ver essa explosão, tá bom? Pode ser que o mercado já esteja precificando e aí quando ocorrer o corte, haja um sell the news. Isso pode acontecer também, mas o fato, pessoal, é que não
acho prudente a gente sair enfiando todo o nosso capital no momento em que ocorrerem os cortes das taxas de juros. A gente deve sim ficar muito animado, porque significa que a gente deve estar começando uma alta explosiva, principalmente para quem estiver posicionado em altcoins. Você vai ver seu capital muito provavelmente multiplicar dezenas de vezes. Evidentemente, se você estiver posicionado em altcoins com fundamentos, ainda que não sejam fundamentos técnicos, tá? Mas fundamentos de tração social, né? Pelo menos isso ela tem que ter. Então, a gente está se aproximando de fato do momento que nós esperamos há mais de 2 anos, né? Para quem ficou até o final, meu muito obrigado, e eu espero trocar uma ideia com vocês aqui na seção de comentários. Fala para mim o que você acha. Será que vai vir uma queda mesmo depois de um corte na taxa de juros? Quanto tempo isso vai demorar? Quanto você acha que o Bitcoin vai fazer? Conta para mim aqui na seção de comentários. E apesar de tudo isso, pessoal, é como eu sempre digo, tá? Quedas podem acontecer, correções podem vir, mas para o time frame que eu estou olhando, é alta infinita, é riqueza e até a próxima.